Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, ó, nessa aula de hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo de triângulos, tá? Preparados? Então vem comigo. Nesta aula, pessoal, nós vamos falar sobre a desigualdade nos triângulos, certo? Então, ó, a primeira relação que nós vamos conhecer é a seguinte, ó. É a relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo. E ela diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado, e ao maior lado opõe-se o maior ângulo. E vice-versa também, ó. Em qualquer triângulo, ao menor ângulo opõe-se o menor lado, e ao menor lado opõe-se o menor ângulo, tá? Então vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então nós temos aqui ó, um triângulo ABC, beleza? Então, vamos supor que esse ângulo B aqui seja igual a 65 graus. E esse ângulo aqui, o ângulo A, seja igual a 77 graus. Galerinha, então quanto é que vai ser? Então, quanto é que vai medir esse ângulo C? Ora, professor, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180. Então, galerinha, ó, se nós pegar e somar 65 graus com mais 77 graus, vai ser igual a 142. E 142 para 180 vai ficar faltando 38 graus. Beleza? Então, esse ângulo C aqui mede 38 graus. Continuando, então vamos dizer ó, que o lado AB seja igual a 3,7 centímetros, certo? O lado BC seja igual a 6 centímetros. E o lado AC seja igual a 5,5 centímetros. Agora vem aqui comigo para o conceito da primeira relação. Ó. Diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado, tá? E ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Pessoal, então, qual é o maior ângulo que nós temos aqui nesse triângulo? Não é o ângulo de 77 graus? Então, opondo-se ao ângulo de 77 graus, nós vamos ter o maior lado. Ou seja, nós temos o lado aqui, ó, BC, que mede 6 centímetros. Entendido? E como eu falei, ó, opondo-se agora ao menor ângulo. Quem é o menor ângulo que nós temos aqui? É 38 graus. Então, opondo-se ao menor ângulo, nós vamos ter o menor lado também. Ou seja, o lado AB, que mede 3,7 centímetros. Então, galerinha, ó, o lado BC, ele é maior do que o lado AC, certo? Então, o ângulo A, ele é maior que o ângulo C. Concorda comigo, pessoal? Ó, o lado BC mede 6 centímetros, né? E o lado AC mede 5,5. Então, 6 é maior do que 5,5. Então, o ângulo A, que mede 77, é maior do que o ângulo C, que mede 38, né? Agora, pessoal, nós vamos estudar a relação entre as medidas de um ângulo interno e o ângulo externo adjacente a ele, certo? Diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, o ângulo interno e o ângulo externo em um mesmo vértice são ângulos adjacentes suplementares. Olha só que legal, então a soma dos ângulos interno e o ângulo externo vai ser igual a 180 graus. Se são suplementares, então é igual a 180. Então vem aqui comigo para o exemplo. Ó. Então nós temos aqui ó, o triângulo ABC, certo? Temos os ângulos internos. Os ângulos internos desse triângulo é o ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, certo? E os ângulos externos é o que? Z, Y e X. Pessoal, se nós pegarmos esse vértice A, a soma dos ângulos interno e externo vai ser igual a 180. Se nós pegarmos agora o vértice B, observe que a soma do ângulo interno B mais o ângulo externo Y vai ser igual a 180 também. E vai ocorrer do mesmo jeito aqui, ó, se nós pegarmos o vértice C. A soma do ângulo interno, que é C, mais o ângulo externo, que é X, vai ser igual a 180. Galerinha, vamos supor que esse ângulo aqui mede 78 graus.
Então, esse ângulo Z aqui vai medir 102 graus, né, pessoal? Por quê? Porque a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180. Beleza? Vamos conhecer agora mais uma relação de desigualdade nos triângulos, certo? Agora nós vamos estudar a desigualdade triangular. Galerinha, essa é a mais importante, tá? Então preste bastante atenção, anota aí essas informações que são muito importantes, ó. A desigualdade triangular diz o seguinte, galerinha, ó. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma dos outros dois, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o triângulo ABC, ok? Então, ó, opondo-se aqui ao vértice A, nós vamos ter esse lado BC que mede Azinho. Opondo-se ao vértice B, nós vamos ter o lado AC que mede Bzinho. E opondo-se ao vértice C, nós vamos ter o lado AB que mede Czinho. Agora, galerinha, ó, vem comigo aqui para o enunciado da desigualdade triangular. Ó. Ela diz o seguinte, ó, em qualquer triângulo, a medida de cada lado, tá? Ou seja, se nós pegarmos um lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, certo? Então, por exemplo, ó, o lado A, ele tem que ser menor do que a soma de B mais C. O lado B tem que ser menor do que a soma de A mais C. E o lado C tem que ser menor do que a soma de A mais B. Estão entendendo? Essa propriedade de desigualdade triangular, ela diz respeito à existência de um triângulo, tá? Isso nós aprendemos lá no 7º ano, estão lembrados? Então daqui, galerinha, ó, nós concluímos que B menos C é menor do que A, certo? E daqui nós concluímos também que C menos B é menor do que A. Logo, pessoal, essas duas inequações, ela vai resultar no módulo de B menos C, que é menor do que A, certo? Ou seja, pessoal, um lado é sempre maior que o módulo da diferença entre os dois lados do triângulo. E completando com a primeira equação, galerinha, ó, nós vamos dizer que esse lado A é menor do que a soma de B mais C. Beleza? Então anotem isso aí, pessoal, essa relação de desigualdade triangular, porque ela vai ser bastante utilizada nos exercícios, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor a respeito da desigualdade triangular. Nesse exemplo nós temos o lado B que mede 30 centímetros, tá? O lado C que mede 16 centímetros. E aí nós queremos saber quanto é que mede o terceiro lado, tá? Ou seja, o lado A. Quanto é que mede o lado A? Então, para saber quanto é que mede esse lado A, é só nós usar a desigualdade triangular. Pronto. Ou seja, ó, o módulo de B menos C é menor do que A e A é menor do que a soma de B mais C. Feito isso, galerinha, ó, nós só vamos substituir agora essas letras aqui. Então, vai ficar o módulo de B menos C. Quem é B? B é 30, né? Quem é C? 16. Então, vai ficar, ó, módulo de 30 menos 16 vai ser menor do que A, né? Que nós não sabemos quem é A. E A é menor do que a soma de B mais C. Então, quem é B? 30. Quem é C? 16. Agora, nós vamos resolver aqui, ó. Módulo de 30 menos 16 vai ser igual a 14, né? Só nós pegar e diminuir, ó. 30 menos 16 é igual a 14. Conserva aqui, né, pessoal? E vamos resolver aqui agora. 30 mais 16 vai ser igual a 46. Ou seja, galerinha, ó. Então, A está entre 14 e 46. Então, A pode ser 15, 16, 17, 20, 22, 30, 40, até 45, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que A seja igual a 32 centímetros. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui o lado A que mede 8, o lado B que mede 5 centímetros e o lado C que mede 18 centímetros. E aí eu pergunto para vocês, será que é possível construir um triângulo usando essas medidas? Para construir um triângulo, né, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, né?
Então, vamos provar, ver se nós conseguimos ou não construir um triângulo. Então, ó, o lado A ele tem que ser menor do que a soma de B mais C, né? Então, substituindo aqui A é igual a 8, né? E B mais C é igual a 5 mais 18. Ou seja, 8 é menor do que 5 mais 18. E 5 mais 18 é igual a 23. Então, 8 é menor que 23. Então, tá correto. Então, é verdadeiro. Agora, B tem que ser menor do que A mais C, né? Então, substituindo aqui, quem é B? 5, né? E A mais C, 8 mais 18. 8 mais 18 vai dar 26, né, pessoal? Então, 5 é menor que 26, então também é verdadeiro. Ou seja, um lado é menor do que a soma dos outros dois lados. E para finalizar, é só nós conferir se o lado C é menor do que A mais B. Então, substituindo, ó, quem é C? 18. E quem é A mais B? 8 mais 5. Então, 8 mais 5 vai ser igual a 13, né? 18 é maior do que 13. Então, esse lado aqui é maior do que a soma desses dois. Esse lado aqui é maior do que a soma desses outros dois lados, né? Então, aqui vai ser falso. Ou seja, galerinha, nós não vamos conseguir construir um triângulo utilizando essas medidas. Show de bola, né, galerinha? Bem facinho esse assunto aí, ó. Para finalizar nossa aula, vamos fazer mais um exercício mais complexo um pouco, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, agora é a nossa questão saideira. Vamos lá, ó. Determine o maior e o menor valor inteiro possível para x na figura a seguir. Então, vem comigo aqui, ó. Nós temos esse triângulo aí, nós temos esse lado que mede 5, esse outro lado mede 8 e esse lado aqui mede x. Beleza? Então, nós vamos ter que determinar o maior e o menor valor inteiro possível para x, certo? Então, pessoal, observando aqui, então, x tem que ser menor do que 8 mais 5, né? Então, vai ficar assim, ó, x é menor do que 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13, né, pessoal? Então, x é menor do que 13. Então, vamos lá, ó. Galerinha, ó, cuidado, ó. Só x ser menor do que 13 não está correto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que x seja igual a 2. Então, se nós pegarmos 2 mais 5, vai dar 7. E 7 é menor do que 8. Então, aqui nós não poderíamos construir um triângulo, né? Então, galerinha, ó, tem outra condição que deve ser feita, tá? Que vai ser a seguinte, ó. Então, x mais 5 é menor do que 8, tá? Então, passando o 5 para o segundo membro, então vai ficar x vai ser igual a 3. Por que x menor do que 3? Porque, galerinha, ó, esse 5 está com sinal positivo, né? Quando ele passa para cá, ele vem com sinal negativo. Então, vai ficar 8 menos 5 é igual a 3. Então, x é maior do que 3, certo? Agora sim, nós temos os valores de x, pessoal, ó. Então, x está entre 3 e 13, né? Então, x é maior do que 3, né, pessoal? Então, x é maior do que 3 e x é menor do que 13, né? Então, qual é o maior valor inteiro possível para x menor do que 13? Qual é? É o 12, né, pessoal? Então, quem vem antes do 13 é o 12, né? E qual é o menor valor inteiro possível? E qual é o menor valor inteiro possível para x quando o x é maior do que 3? Então, quem vem depois do 3 é o 4. Pronto, pessoal. Então, o maior valor para x é 12 e o menor valor para x é 4. Galerinha, agora vamos para nossas atividades, tá? No livro de Geometria Plana, vocês vão fazer as páginas 56 e 57, beleza? E no livro SAIS de Matemática número 2, vocês vão fazer somente a página 47, tá? Galerinha, qualquer dúvida vocês podem estar em contato comigo, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!